Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gil. Estou passando aqui para meditar contigo acerca de uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: Eu ouvi a sua voz, eu estava nu, eu tive medo e por isso me escondi. Essas palavras são as palavras de Adão. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele vinha todos os dias, ao virar da tarde, ao terminar o dia, Deus vinha até o Éden para se relacionar com o homem Adão. E todos os dias era comum que quando Deus descesse para aquele lugar, Adão estivesse já disposto para se relacionar com Deus. Mas, um belo dia, Deus chega neste lugar e procura por Adão. E Deus não encontra Adão. Embora Deus saiba tudo, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Mas Adão não está no lugar como é de costume. Adão havia saído deste lugar. E Deus diz: Adão, onde tu estás? E Adão vai justificar o porquê de não estar no lugar em que Deus esperava que Adão estivesse. Então Adão desobedece a Deus. E como desobediência, algumas consequências, elas vêm sobre o homem e elas vêm sobre a terra. E eu quero destacar algumas aqui. A primeira consequência que veio para a terra foi a morte espiritual. Talvez você me pergunte, o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Então Adão quebra a sua relação com Deus em virtude da sua desobediência. Depois a Bíblia vai deixar claro que a outra morte, ou melhor, a outra consequência, que é a morte física, ela também é instaurada na terra em razão da desobediência do homem. Deus não criou o homem para morrer, mas o pecado trouxe morte física e morte espiritual. A outra consequência foi a mentira, porque a mentira, ela veio do próprio diabo, foi enxertada no coração de Eva e foi enxertada no coração de Adão. Então a mentira entra na terra como prejuízo, como consequência da desobediência. E a outra coisa que entra na terra é o medo. Veja, a palavra de Deus vai falar que o medo entrou na terra como consequência da desobediência. Então significa que o ser humano, a princípio, ele não era conduzido, ele não era acometido pelo medo, mas a desobediência trouxe medo e fez com que Adão se escondesse do próprio Deus. O que é medo? Medo é um estado neurofisiológico, o qual faz com que o ser humano fique em estado de alerta diante de alguma situação que representa um perigo eminente, seja um perigo físico ou um perigo mental. Óbvio que hoje, com todas as ciências e com todo o estudo, a gente vai perceber que o medo
a princípio, não é algo ruim. Porque o medo é bom, porque através do medo a gente consegue tomar algumas cautelas. Mas o medo que está sendo exemplificado aqui é o medo na sua origem, porque não havia medo sobre a face da terra. Mas esse medo aqui é algo que faz com que o ser humano quebre a sua relação com Deus, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de longanimidade, o Deus de benignidade, o Deus de mansidão. Agora passa a ser um objeto de medo para o homem. O homem agora tem medo de se relacionar com esse Deus, por causa da desobediência. Então o medo que toma conta de Adão não é um medo bom. E a pergunta que não quer calar é: Adão sabia qual era o motivo do seu medo. E aquele medo de Adão, ele existe porque Adão sabia das consequências que ele teria em virtude da sua desobediência, porque Deus falou para Adão: no dia que você comer da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia você vai morrer. Então Adão cai em si e fala: meu Deus, eu vou morrer. Então Adão ele tem medo de morrer e ele tem medo do castigo de Deus. Mas Deus não é um Deus carrasco, pois a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então Adão nada mais, nada menos do que ele estaria colhendo o resultado das suas escolhas. E eu quero perguntar para você no dia de hoje: você tem medo de alguma coisa? Por que você tem medo disso? Terceira coisa, o que é necessário para que você possa vencer o seu medo? O medo é compreendido hoje de uma forma da psicologia que ele é bom, mas em demasia não é nada bom. E o medo que estava tomando conta aqui de Adão não era algo bom, porque Adão estava olhando para Deus e vendo Deus como aquele que lhe representava perigo. E Deus não era o perigo, Deus era tudo de bom para Adão. Veja, eu estava indo para a igreja hoje e encontrei uma moça que estava de frente de uma igreja, a rua estava um pouco deserta, e essa moça estava atordoada, olhando para um lado e olhando para o outro. E quando eu atravessei a rua em direção a ela, ela disse para mim assim: moço, o senhor está indo para a igreja? Eu falei: estou, mas não é para essa daqui, é para uma outra. E ela disse para mim assim: eu estou doida para entrar na igreja, mas eu não consigo entrar. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu estou com medo. Eu digo: medo? Mas medo de quê? Ela disse: eu estou com medo de um gato que estava na porta da igreja, um gato pequenininho. Veja, uma pessoa que queria buscar a Deus, mas que estava com medo de entrar na igreja, porque havia um gato na porta da igreja. Então essa moça estava prestes a ir buscar algo da parte de Deus, mas não estava conseguindo chegar até o lugar da bênção, porque estava com medo de um gato. Como eu estava um pouco apressado, eu nem perguntei o porquê daquele medo daquela moça.
Mas eu fui lá, removi o gato e ela entrou para a igreja. E quem sabe você que está me ouvindo e que vai me ouvir através desse vídeo, quem sabe você tem carregado dentro de você alguns medos que tem paralisado você e que tem impedido você de viver o que Deus tem para a sua vida. O medo, ele é justificável até certo ponto. Mas quando o medo impede você de realizar aquilo que Deus tem para você, isso não é nada bom. O seu medo não pode ser maior do que o seu Deus. O seu medo não pode ser maior do que a promessa de Deus sobre a sua vida. Adão estava com medo porque ele quebrou a sua relação com Deus. E quando nós estamos distante de Deus, os nossos medos falam mais alto. E nós queremos, ao longo da nossa vida, ao longo desses dias, você que tem nos acompanhado aqui nas redes sociais, o nosso objetivo aqui é te ajudar a quê? A despertar a fé e a vencer os seus medos. De que você tem medo? Por que você tem medo disso? O que é preciso fazer para vencer esse medo? Vem comigo. Nós vamos te ajudar a vencer os seus medos. Se você permite, eu vou orar por você nesse momento. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela vida desta pessoa que está nos ouvindo e que vai nos ouvir através dessa mensagem. Nós queremos te pedir que o Senhor possa ajudar essa pessoa. Que essa pessoa possa encontrar em Ti guarida. Que essa pessoa possa encontrar em Ti respostas para vencer os seus medos, para vencer os seus obstáculos. Senhor, continua nos usando como instrumento para abençoar a vida dessa pessoa. É isso que eu te peço nessa hora e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Fica conosco. Continua acompanhando as nossas lives e com certeza Deus vai falar ao teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade.